Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou postar um vídeo um pouco diferente do conteúdo comum aqui do canal, né? Eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu venho observando, né, no dia a dia, principalmente agora, nessa época de pandemia, onde a gente para um pouco para refletir mais, para se encontrar mais com a gente mesmo e, pelo menos como eu venho fazendo, tentar evoluir um pouco como pessoa dentro desse âmbito aí social novo que a gente está vivendo e que a gente tem que se preparar para os dias que virão aí para frente, né? Vou falar um pouco com vocês sobre uma coisa que eu acabei postando essa semana no meu Instagram, lá nos stories, e gerou uma certa repercussão. Eu vim aqui fazer tipo digamos que explanar um pouco sobre aquela frase. A frase foi uma frase de Bertrand Russell, né, na sua obra O Triunfo da Estupidez, onde ele diz exatamente o seguinte: ele diz que a principal causa dos problemas no mundo de hoje é que os idiotas estão cheios de certeza, enquanto que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. E aí, o que é que isso quer dizer, Marcelo? Vamos lá. Do meu ponto de vista, né? Imagine como estão as coisas hoje na sociedade, no âmbito social, e você provavelmente já se deparou, já deve ter entrado em algum debate, né, com algum desses comentaristas de redes sociais, falando com convicção sobre um determinado assunto, sem ele ter uma dose razoável, aceitável, de conhecimento necessário, né, para isso. E nesse contexto atual de uma pandemia, as coisas ficam ainda piores. Não faltam especialistas a versar sobre assuntos que pouco ou até mesmo nada eles sabem, mas eles estão sempre ali, cheios de certeza, né? Muitos defendem que a pandemia, a doença, não passa de uma gripezinha, né? Mesmo que pesem várias evidências científicas contrárias a essa afirmação, né? Assim, e é muito estranho, pelo menos para mim, que mesmo com bem pouco conhecimento, essas pessoas tenham essa certeza toda, entendeu? Na verdade, eu andei lendo, pesquisando um pouquinho, isso é um fenômeno bastante comum. Quando você se depara com esses especialistas de internet, ou até mesmo fora da internet, ali, parentes, amigos ali do seu convívio social, você assiste a uma manifestação de mecanismo psicológico humano. E é bem recorrente, né? É o chamado efeito Dunning-Kruger, né? Dunning-Kruger é o nome das pessoas, né, que caracterizaram isso aí, né? Darwin mesmo, ele já dizia que a ignorância, ela gera autoconfiança, né? Com mais frequência até do que o próprio conhecimento. Então, mas falando especificamente desse efeito do Dunning-Kruger, o que é isso? É um problema ligado à nossa metacognição, né? É a habilidade que o indivíduo tem em monitorar os seus processos cognitivos e identificar suas limitações de conhecimento e compreensão em diversas situações. Esse efeito ele se manifesta mais comumente nas pessoas com uma incapacidade de reconhecer a sua própria ignorância. Aí ela vai alimentar uma ilusão de superioridade e de conhecimentos superestimados. De uma forma mais direta, como é que eu posso caracterizar isso? Eu posso dizer que quanto mais ignorante em determinado assunto, mais confiante a pessoa pode se sentir em opinar sobre esse assunto, né? Isso vem hoje em dia se tornando muito comum, principalmente com esse acesso fácil que a gente tem hoje à internet e às redes sociais, né? É muito fácil você discutir, você debater com alguém por trás da tela de um computador, de um celular e pelas redes sociais, né? Só que, no entanto, também é possível que pessoas competentes sofram de uma
inferioridade ilusória, duvidando de suas próprias habilidades e subestimando as suas capacidades. Muitas vezes acreditando até que são uma fraude, né? E quando isso ocorre, passam a acreditar que outros indivíduos menos capacitados do que eles estão no mesmo nível de conhecimento e desenvolvimento de habilidades que elas. Essa distorção, que é o oposto do efeito Dunning-Kruger, é chamada de síndrome do impostor, né? Aí você vê, tanto isso aí pode ser levado de uma maneira que a pessoa que não sabe nada se autoencoraja e acha que entende de tudo, como uma pessoa que é extremamente capacitada, inteligente, que entende muita coisa, às vezes ela mesma se auto-sabota, né? Se descaracteriza, acha que não, que se inferioriza e acha que pessoas que não entendem, que não têm o mesmo conhecimento que elas, podem ter esse conhecimento. Isso é muito engraçado. No Brasil mesmo, vamos lá, ocorre isso diretamente. A gente sabe que o Brasil é chamado país do futebol, né? Então vou dar um exemplo aqui bem pitoresco, bem popular. E vamos lá, todo brasileiro, né, se acha um técnico de futebol, entende mais de futebol do que os outros, aquela coisa. Está lá o treinador que foi contratado para a seleção, para o clube, que entende daquilo ali e tal. Só que aquele simples torcedor acha que conseguiria escalar o time melhor do que o treinador, que é um profissional. Vocês estão conseguindo perceber aí a interligação que eu estou tentando fazer? É aquele cara que não entende de nada, mas acha que entende de tudo, até mais do que o profissional, né? E atualmente, né, em função dessa pandemia aí, Covid-19, muita gente está se tornando aí epidemiologista de rede social, né? A gente que sabe mais do que os especialistas até quando vai durar essa quarentena, se medicamentos como a famosa cloroquina deve ou não ser utilizada por quem está contaminado pelo vírus, né? E existem milhares e milhares aí de cidadãos comuns que estão ávidos para responder as perguntas como essa aí, Brasil afora, mesmo sem conhecimento científico para isso, né? E eu não vou aqui falar, porque eu acho até desnecessário, seria desnecessário dizer que o Brasil é um país formalmente democrático, todos são livres para ter uma opinião, para expressar sua opinião nas redes sociais ou fora delas, em debate e tal. Mas quando um cidadão comum exerce o seu inalienável direito de expressão e emite uma opinião pouco ou nada embasada, distante da realidade, isso pode até ter algum impacto negativo em termos de influência de sua afirmação sobre essa concepção de outras pessoas, né? Só que essa influência, porém, tende a ser bastante limitada, porque é um cidadão comum, né? Essa opinião fica limitada a um pequeno círculo social restrito, como família, amigos ou um grupo de WhatsApp. Só que isso se torna muito mais problemático quando isso ocorre com pessoas em posições chaves, os formadores de opinião, por exemplo, professores ou até políticos em altos cargos que reproduzem com muita convicção, talvez exatamente por serem ignorantes, opiniões anticientíficas, enviesadas ou completamente equivocadas. Isso atualmente tem sido muitos os exemplos, né, de gente em posições chaves opinando com um grau de segurança exaltado sobre assuntos que nitidamente desconhecem, né? E dada essa capacidade dessas lideranças políticas ou sociais influenciarem milhões de seguidores em qualquer tempo, isso já seria um problema. Isso se torna ainda mais grave atualmente por conta da pandemia, podendo até atentar contra a saúde pública no contexto dessa pandemia global.
Isso é muito complicado. Novamente, nessa questão de a indicação de tratamentos milagrosos, medicamentos. A gente vê aí no Brasil mesmo, tem o caso aí do presidente Bolsonaro, que é de extrema direita, que defende o uso da cloroquina. Só que na Venezuela, Nicolás Maduro, extremamente esquerdista, também defende o uso da cloroquina. A gente sabe que não existem evidências científicas suficientemente necessárias e que vão justificar o uso desse medicamento. A gente viu que nos Estados Unidos, Donald Trump, ele chegou a sugerir que a pessoa injetasse desinfetante na sua corrente sanguínea contra o coronavírus. Isso levou a um aumento de casos de intoxicação absurdo lá em Nova York, né? Novamente, são posições de pessoas altamente influentes, sem nenhum embasamento científico e muitas vezes enviesadas, influenciadas, né? Só que é aquela coisa, todo mundo é ignorante, né? Porém em assuntos diferentes. Mas a posição que a pessoa se encontra na sociedade, ela pode, por ser ignorante, por estar expressando essa sua opinião de maneira ignorante, sem embasamento científico, prejudicar até milhões de pessoas. Entendeu? Eu queria deixar aqui esse recado aqui nesse vídeo justamente para isso. Num momento como esse que a gente está vivendo de terror, de pandemia global, a ciência ela é nossa aliada. Então vamos buscar opiniões com embasamento científico claro. Não vamos enveredar por apenas opiniões de políticos ou de pessoas famosas. Não. Vamos buscar sempre a ciência. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.